Vamos abrir as nossas Bíblias outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, para lermos a partir do verso 12, o texto que nós tomaremos como base para o nosso estudo desta noite. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Aqui o apóstolo Paulo, queridos irmãos, está discorrendo. Ele desde o primeiro capítulo falava sobre o pecado do homem, como os homens deliberadamente escolheram não glorificar a Deus, mas pecaram de muitas formas, trazendo a ira de Deus sobre si. No capítulo 4 ele falou sobre a fé de Abraão, que é o pai da fé, o modelo de fé para os crentes em Jesus. E aqui no capítulo 5 ele está voltando a falar sobre o pecado que levou o homem à morte espiritual, que se propagou por toda a descendência de Adão e que agora só vai encontrar solução no segundo Adão, né, em Cristo, na sua morte, que trouxe a justificação para o pecado do homem. Vamos falar hoje então sobre o pecado, alguns termos que Paulo vai utilizar aqui para dizer o que é o pecado e como nós podemos enfrentar e vencer os diversos tipos de pecado que os homens cometem. Vamos hoje então falar sobre o tema pecado, o que é e como vencê-lo. Nós já lemos aqui no capítulo 5 de Romanos, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer que o pecado que o homem cometeu trouxe essa morte. E o que é pecado? O que significa a palavra pecado? No verso 12, ele fala do pecado que entrou no mundo. E a palavra que ele usa aqui é uma palavra que significa errar o alvo, ou perder o caminho. Fala então de alguém que não seguiu o que foi determinado por Deus. Deus traçou uma meta, Deus disse o que era o certo, Deus falou por onde o homem devia andar, o que ele devia fazer, e o homem
escolheu um caminho errado, mirou num alvo diferente, não acertou o alvo ou não cumpriu aquilo que Deus determinou para ele. Isso então a Bíblia chama de pecado. Pecado então é não fazer aquilo que Deus disse que devia ser feito, mas fazer algo diferente do que Deus mandou. Tanto em ato quanto em disposição. O homem, antes de pecar, ele teve a disposição para pecar, o desejo de pecar. Quando ele cometeu o ato, então ele está sendo desobediente a Deus. Tanto na sua inclinação, no seu desejo para fazer aquilo, quanto no próprio ato que ele acabou de cometer. Porque a Bíblia faz distinção entre os pecados que são cometidos por ato e aqueles que são cometidos às vezes sem que o ato seja praticado. Por exemplo, Jesus falou do pecado de adultério de alguém que apenas deseja cometê-lo, mas ainda não o fez, por falta de oportunidade, certamente. O homem então peca, erra o alvo, sai da meta, do caminho de Deus. E isso a Bíblia chama de pecado. Mas ainda, no verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer novamente daqueles que pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Então ele vai falar de pecado também como sendo uma transgressão, ou seja, uma rebeldia contra a ordem moral de Deus, contra os mandamentos de Deus. Não é apenas desviar-se do caminho certo, mas é ir de encontro, ir contra aquilo que Deus mandou que se fizesse. Há uma lei e há uma transgressão dessa lei. Porque a lei de Deus, ela revela a sua vontade para com os homens. Através dos seus mandamentos, Deus diz o que é que Ele quer que o homem faça. Quando o homem transgride essa lei, quando o homem vai contra o que Deus está dizendo que é o correto, a lei moral de Deus, ele é um pecador, um transgressor, e portanto o pecado é também transgressão. É algo que se faz contra a lei de Deus. Ainda o apóstolo Paulo, não aqui no capítulo 5, mas no capítulo 1, no verso 18, por exemplo, onde ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ele vai falar também de pecado, usando uma outra palavra que significa iniquidade ou injustiça, que fala de uma coisa que é por natureza torta, desfigurada, errada. Pecado também é então essa coisa feia, essa coisa torta, essa coisa fora do padrão que foi estabelecido e fora daquilo que é agradável a Deus ou aos homens. Então, o que é pecado, no dizer do apóstolo Paulo aqui em Romanos? É tudo isso. É errar o alvo, ou seja, afastar-se daquilo que Deus quer. É transgredir a lei de Deus, é quebrar o mandamento de Deus. E é fazer uma coisa torta, feia, uma coisa que não agrada em nada. Tudo isso é pecado. Quando nós olhamos ainda o apóstolo Paulo falando aqui nesse texto que lemos, ele diz que o primeiro pecado e os outros pecados, o pecado do homem, ele chama de ofensa e chama também de desobediência. Ele está descrevendo aqui nos mesmos termos que nós já vimos, porque o pecado é uma ofensa. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Ainda que não seja uma ofensa contra uma pessoa, por exemplo. Normalmente, o pecado também ofende uma pessoa, mas mesmo que não o faça, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Quando o homem foi colocado no jardim, Deus lhe colocou ali, lhe deu um ambiente totalmente favorável para ele viver e para ele obedecer
lhe deu um único mandamento, mas o homem pecou contra Deus. E isso Paulo chama de uma ofensa. Por quê? Porque eles, então, os homens ao pecar, eles menosprezam o direito de Deus de ordenar, de dar um mandamento. Deus tem o direito de mandar, tem o direito de estabelecer as regras. Quando o homem quebra essas regras, ele está ofendendo a Deus neste seu direito. Também eles quebraram a lei de Deus, o que ele estabeleceu, e desprezaram a sua vontade. Uma vez que o mandamento expressa a vontade de Deus, ao quebrar a lei de Deus, o homem está indo contra a sua vontade, está desprezando, portanto, a autoridade, o mandamento e a vontade de Deus. Por isso Paulo diz que o pecado é uma ofensa contra Deus. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que não traz nenhuma consequência. O pecado é uma ofensa ao Deus santo e justo. Ele diz também que o pecado é desobediência. Porque quando Deus colocou o homem no jardim, deu a ele um mandamento. Este mandamento, alguns teólogos chamam de mandamento positivo, ou chamam de lei simbólica. Por que o mandamento positivo? Porque é algo que em si mesmo não é errado, mas se torna pecado simplesmente porque Deus disse que não fizesse e alguém fez. Porque comer não é um pecado. Todo mundo precisa comer. Comer, na realidade, é uma necessidade do homem. Mas de todos os frutos do jardim, Deus disse: coma livremente de todos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em si, não há pecado em comer o fruto de uma árvore, mas daquela árvore seria pecado porque Deus disse que não fizesse. Quando Deus disse não faça alguma coisa, ainda que em si mesmo isso não seja errado, mas se torna agora errado fazer porque Deus disse que não fizesse. Por isso que alguns teólogos chamam de um mandamento positivo. Deus deu ao homem um mandamento para ele saber o que era o certo e o errado, o que ele devia fazer e o que ele não devia fazer. Para por aquele mandamento, Deus também dá oportunidade ao homem de ele desenvolver o seu caráter e ao mesmo tempo de ele glorificar a Deus, de ele mostrar que realmente amava a Deus em fazer aquilo que Deus mandou, em cumprir a sua ordem e o seu mandamento. Alguém enxerga o mandamento apenas como uma coisa negativa. Não, mas ao dar o mandamento, primeiro Deus estava dando ao homem a oportunidade de mostrar que realmente amava a Deus. Você só pode mostrar que ama uma pessoa se você tiver a oportunidade de amar ou não amar, de fazer o que agrada ou de fazer o que não agrada a essa pessoa. Ao escolher fazer o que agrada, você está mostrando que realmente ama esta pessoa. Então você nunca poderia dizer que um robô ama alguém porque ele não faz escolhas. Deus deu ao homem a oportunidade de desenvolver o seu caráter. Adão, ele tinha uma natureza santa, mas não tinha ainda um caráter santo. O caráter santo se desenvolve a partir do momento em que você rejeita o pecado e faz aquilo que agrada a Deus. Cada vez que você diz não para o pecado, você está desenvolvendo um caráter santo. Adão precisava desenvolver isso. Deus lhe deu essa oportunidade através do mandamento de não comer da árvore ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, esse único mandamento, Adão quebrou, transgrediu, desobedeceu. Por isso, Paulo diz que o pecado, a ação de Adão é uma ofensa, é uma desobediência contra Deus. Então, esse pecado que o homem cometeu fez com que ele caísse do seu estado de pureza. O homem foi criado em santidade, não apenas em inocência, mas em santidade e justiça. Ele sabia o que fazer. Ele não era um bebezinho andando pelo
no jardim sem saber o que era certo e o que era errado. Além do mais, Deus lhe deu um mandamento de forma muito clara para ele saber que não devia fazer aquilo ali. E ele tinha liberdade de escolher. Deus disse a ele: coma livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, infelizmente, fez mau uso da liberdade que recebeu, porque o único agente que fez escolha aí para o pecado foi o homem. A causa da queda do homem está nele mesmo e no tentador, que é o diabo. Deus não levou o homem a pecar, não predestinou para o pecado, não determinou que ele pecasse de maneira alguma. Deus não leva o homem ao pecado, não tenta ninguém para o pecado, a Bíblia assim o afirma. Adão fez mau uso da sua liberdade e pecou. Ele podia resistir àquela tentação? Sim, podia, com certeza. Em primeiro lugar, porque Deus havia dado graça a ele. Ele tinha a graça de Deus para resistir. Ele tinha um mandamento para saber o que era certo. Ele tinha uma ameaça para saber que se descumprisse o mandamento, ele seria punido. Porque o homem, infelizmente, ele, na maioria das vezes, só faz alguma coisa se tiver uma punição. Você vai na estrada, tem uma placa dizendo velocidade limite 80 por hora. Todo mundo passa a 100, 120 ou acima disso. Aí tem um radar eletrônico que diz velocidade limite 60 por hora. Você diminui para 60 por hora. Por que você não passa a 120 no radar? Porque vai ter punição. Então, se não tem punição, se não tem ameaça, muitas vezes o homem não faz. Ele poderia até se queixar de Deus. Não, mas eu pensei que não ia ter nenhuma consequência. Não. Deus lhe deu um mandamento. E lhe disse: não coma, porque se você comer, você morrerá. Havia uma ameaça. Ele tinha um mandamento para saber o que era certo. Ele tinha ameaça para saber que aquilo traria consequências. Mas ele tinha graça para poder resistir à tentação. Mas ainda assim, o homem pecou. E com isso, ele transgrediu a lei de Deus. Ao pecar, ele perdeu a sua justiça e a sua santidade original. Até porque essa justiça e santidade original lhe eram comunicadas pelo Espírito Santo. Não era algo do próprio homem, mas era algo que foi dado a ele por Deus. Quando ele pecou, obviamente perdeu a comunhão com o Espírito Santo, tornou-se um pecador agora por natureza. Ele passa a ser um pecador, um transgressor. E essa condição de pecador e essa inclinação para o pecado passa a toda a sua descendência. Paulo vai dizer aqui que o homem pecou, que a lei, mesmo antes de ser dada, mas o homem já pecava. Depois que Deus deu a lei a Moisés, aí o homem não só pecava, mas ele sabia que era um pecador cada dia pela lei que ele ia transgredindo. A lei foi dada para mostrar ao homem o que Deus queria que ele fizesse, mas ao mesmo tempo ela era tão complexa e o homem não tinha condição de cumpri-la, e essa incapacidade de cumprir a lei mostrava exatamente a necessidade de um Salvador, porque o homem não poderia cumprir a lei por si mesmo. Paulo diz que a lei veio com Moisés, mas o homem já pecava antes disso. De Adão até Moisés ele já vivia no pecado. Depois que a lei foi dada, aí é que o homem sabia realmente que estava no pecado. Uma ofensa, uma desobediência de Adão fez com que toda a sua descendência passasse a ter esta inclinação e está debaixo desta condenação. Mas ele diz, Adão era a figura do que havia de vir. Deus, no momento da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, já fala do Redentor que viria, daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já diz da esperança do Evangelho, de uma boa nova. Porque somente
pela vinda do Salvador, o homem poderia outra vez ter comunhão com Deus. Assim como um pecado fez com que a morte e a condenação viesse sobre os homens, a morte de Jesus, um ato de justiça que satisfez a justiça de Deus, pôde trazer salvação e esta ser oferecida a todos os homens. O homem pecou, e em Efésios 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que antes nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando o homem pecou, ele e toda a sua descendência passou a ser um pecador por natureza. Isso agora faz parte da constituição do homem. Ele é um pecador desde que ele é gerado. Essa condição lhe foi transmitida de pai para filho, ou é transmitida de pai para filho. Portanto, todos os descendentes de Adão estão nessa condenação e nessa natureza carnal e pecaminosa. E a consequência deste pecado foi a morte. Deus já havia dito: se você comer, vai morrer. O diabo, que é enganador, astucioso e mentiroso desde o princípio, foi Jesus quem disse: não, você não vai morrer não, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Mentiroso. Agora o homem pecou, e pelo pecado, diz o apóstolo Paulo, entrou a morte. A morte reinou por causa do pecado. Morte que é morte espiritual imediatamente. Imediatamente o pecado trouxe a separação do homem de Deus. Depois do pecado, o homem passa a ter medo de Deus, passa a ter vergonha, passa a estar se escondendo de Deus, coisa que antes não existia, não havia. E também o pecado trouxe a morte física. Adão não caiu morto imediatamente quando comeu do fruto por causa da misericórdia de Deus. Mas naquele dia ele começou a morrer. Embora só veio a ser enterrado 930 anos depois, mas ele começou a morrer naquele dia. A morte se tornou algo que estava presente na sua vida e na de todos os seus descendentes. E se o homem morre fisicamente, estando morto espiritualmente, ou seja, separado de Deus, então isso se torna morte eterna. A morte pode se tornar eterna se o homem não buscar a justificação por meio da fé em Cristo, que Paulo diz que é a graça manifesta de Deus para todos os homens. Então isso é o pecado, essa é a ofensa, esse é o resultado do que o homem fez quando ele pecou contra Deus. Este pecado, essa forma de transgressão que o homem comete, irmãos, ela é bastante diversa. Há muitos tipos de pecados diferentes. Nós poderíamos resumir quanto ao alvo do pecado, quanto a aquele contra quem ele é cometido. Nós poderíamos dizer que há pecados que são contra Deus, contra o próximo ou contra o próprio pecador. O homem peca contra Deus quando transgride a sua lei, embora todo pecado em última instância seja contra Deus. O homem peca contra o outro homem quando mata, quando calunia, e peca contra si mesmo quando age contra o seu corpo, quando age contra a sua alma, quando destrói o seu próprio corpo na droga, quando traz prejuízos para a sua própria família, sua própria existência e para si mesmo por atos ruins. Cumprir os mandamentos de Deus, então, levaria o homem a não pecar, nem contra Deus, nem contra o próximo, nem contra si mesmo. Por isso Jesus vai resumir toda a lei no mandamento de amar. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. O texto de Mateus 22 diz assim, verso 36, alguém pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus em primeiro lugar, e depois ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar a mim mesmo e amar o meu próximo da mesma maneira como eu me amo. Se o homem ama a si mesmo, ama ao próximo e acima de tudo ama a Deus, então Jesus disse: a lei e os profetas, todos os mandamentos e as orientações de Deus para o homem se resumem aí. Se o homem ama a Deus, a si mesmo e ao próximo, ele não vai pecar, porque ele pecaria sempre de alguma dessas formas. Pecado, então, é algo que pode ser evitado tão somente se o homem amar a Deus e o próximo, ou seja, cumprir toda a lei de Deus. Porém, isso não é possível para o homem no seu estado natural, se ele não tiver a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo. Quando ainda olhamos para a causa, o que leva o homem a pecar, nós vamos ver que o teólogo Jacó Arminio, ele fala de 4 causas que podem levar o homem a pecar. Ele fala de pecado por ignorância, pecado por fraqueza, pecado por negligência e pecado por malignidade. Vamos dar uma olhada nesses 4 tipos ou 4 causas de pecado para ver então como é que o homem pode vir a transgredir a lei de Deus e pecar então contra Deus, contra o seu próximo, até contra a si mesmo. Vamos primeiro olhar então o que seria o pecado por ignorância. Pecado por ignorância, ele diz que é quando um homem faz algo que ele não tem ciência de que seja um pecado. Quando a pessoa comete um erro, um pecado, vai contra uma lei de Deus, mas ele não sabe que isso é pecado, isso não quer dizer que ele está isento de pecado. É pecado, mas seria um pecado por ignorância. Foi dessa maneira que o apóstolo Paulo pecou perseguindo a igreja. 1 Timóteo 1,13, ele diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Ele perseguiu a igreja porque ele não sabia que aquilo era errado. Ele achava até que era o certo. Ele achava até que estava fazendo algo para agradar a Deus em perseguir os cristãos. Mas era pecado, era errado. E ele não diz assim: então Deus deixou isso para lá porque eu não sabia. Não, ele diz: foi a fé e o amor de Deus revelado na graça de Jesus que me trouxe então a recuperação, a restituição, porque sem a fé em Cristo nenhum tipo de pecado pode ser perdoado. Mas como é que alguém pode ser culpado de alguma coisa que ele não sabe que é pecado? Ora, ele tinha a obrigação de saber, porque na sua palavra Deus revela. Assim como se alguém está no trânsito e ele, por exemplo, passar o sinal vermelho sem saber que aquilo é errado, ou parar em cima da faixa de pedestres, ou cometer qualquer outra infração de trânsito, e quando o guarda aparecer para multá-lo, ele disser: não, mas eu não sabia que isso era errado. Sim, mas é sua obrigação saber. Você tinha que ler o código de trânsito e tinha que saber. O fato de você dizer que não sabia que aquilo era errado não vai lhe eximir da multa e de qualquer outra coisa que você precise arcar com as consequências do seu ato. Da mesma forma, ainda que seja por ignorância, se o homem pecar, ele vai arcar com as consequências. Mas o pecado de Adão não foi por ignorância, porque Deus disse que ele não devia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma ordem, um mandamento. Então ele não pode nem dizer que esse pecado ele cometeu por ignorância. Ele sabia muito bem
ele errou quando fez isso. E a ignorância não absolve o homem, não tira a sua culpa. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 12, Jesus disse assim, verso 47 em diante: e o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, alguém ignorante, não sabia o que era a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Veja que Jesus está dizendo que a responsabilidade ou as consequências, elas são proporcionais ao conhecimento que você tinha. Quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais grave é você pecar contra Ele. Mas o servo que não soube a vontade do seu Senhor, ainda assim será castigado com açoites. Menos do que aquele que soube e a si mesmo transgrediu. Mas ele não vai ser considerado inocente, não vai ficar impune, mesmo pecando por ignorância. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Como podemos então evitar o pecado por ignorância? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que mostra o que agrada a Deus, qual é a vontade de Deus, está na palavra. Se nós não lemos a palavra e transgredimos o que Deus diz nela que nós não devemos fazer, isso não vai nos tirar a culpa, porque nós temos a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4, Deus diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O fato de alguém não atender à lei de Deus, de alguém desprezar a lei de Deus, de alguém não querer conhecer a lei de Deus, isso vai trazer consequências para ele. E o povo é destruído quando falta conhecimento. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos estar no culto de ensino para aprender a Bíblia, porque aí nós vamos saber o que Deus realmente quer de nós e vamos poder evitar o pecado por ignorância. O conhecimento da palavra de Deus e a nossa obediência a esta palavra vai nos tirar, vai nos livrar da condenação. Quando Jesus contou a parábola do rico e de Lázaro, o rico lá no inferno diz: mande alguém na casa de meu pai que eu ainda tenho 5 irmãos. Jesus disse para ele, na figura de Abraão lá na parábola: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Ou seja, ele estava dizendo, ele tem os escritos de Moisés e os escritos dos profetas, eles têm a palavra de Deus. Ouça o que eles dizem na palavra. Isso vai fazer com que eles evitem de ir para o inferno. O que é que pode livrar o homem da condenação? É ele conhecer a palavra de Deus, que vai lhe mostrar o único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, que pela fé nós podemos tomar parte nesta salvação. E aqui o apóstolo vai dizer que a ofensa trouxe morte para todos, mas a obediência de Cristo, a sua morte na cruz, trouxe salvação para todos os homens, desde que eles creiam em Jesus. Então o pecado de ignorância, ele pode ser evitado pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz ainda que o homem também pode pecar por fraqueza. O que é o pecado por fraqueza? É aquele que ocorre quando por medo ou através de qualquer outra veemente paixão e perturbação mental, ele comete qualquer ofensa. É quando alguém por medo, ou por alguma coisa que está ali dominando, por alguma coisa que está dominando a sua mente, ele acaba cedendo à tentação e cometendo o pecado. Nós vamos ver, por exemplo, que assim Pedro negou a Cristo.
Quando nós olhamos principalmente no Evangelho de João, nós vamos ver que Pedro, ele não queria negar a Cristo porque não quisesse mais saber de Cristo. Pelo contrário, parece que ele queria entrar no pátio para estar perto de Jesus. Mas com medo, ou para poder entrar, ou com medo das consequências ali, ou querendo fugir do frio, ele acaba negando Jesus. Veja o texto lá de João capítulo 18, verso 15. E Simão Pedro e outro discípulo, que é João, seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João era parente do sumo sacerdote, conseguiu entrar na casa, mas Pedro não. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Então ele negou Jesus a primeira vez para poder entrar. Ele mentiu para poder entrar no pátio. Ele queria ficar ali perto de Jesus. Foi uma fraqueza. Diz o texto ainda: ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. Estava muito frio. E diz: Pedro foi se aquentar com eles também. E ali, enquanto ele estava no calorzinho da fogueira, alguém disse: você não é um discípulo dele? Ele disse: não, de jeito nenhum. Negou a segunda vez por fraqueza, para não sair de perto do calor e não enfrentar o frio. Aí diz João que chegou um parente do homem que ele tinha cortado a orelha lá no jardim, o servo do sumo sacerdote chamado Malco. Aí o camarada olhou para Pedro e disse: eu estou conhecendo você, eu acho que você era discípulo dele. Não, de jeito nenhum. O senhor está enganado, nunca na vida não vi nem esse homem. Negou outra vez por medo, porque certamente o camarada podia ter uma espada afiada e resolvesse tirar a orelha de Pedro ou mais alguma coisa, ia trazer problema para ele. Por medo, por fraqueza, então, ele pecou, negando a Jesus. Da mesma maneira nós vamos ver, por exemplo, Davi, quando mandou buscar comida lá na casa de Nabal, porque Davi com os seus homens prestava, ainda que não tivesse sido contratado, mas ele prestava um serviço de proteção a Nabal e aos seus rebanhos. Quando Davi mandou buscar alguma comida lá, Nabal negou e ainda disse uma piada com Davi. Davi então irou-se e foi lá para destruir Nabal, e graças a Deus que Abigail, a esposa de Nabal, interferiu e ele não destruiu aquele homem, que era tolo, e que Davi iria matá-lo por fraqueza. A ira subiu na cabeça dele e ele então iria matar aquele homem. Jesus alertou que nós temos que ter cuidado com esta fraqueza. Mesmo o crente, mesmo os discípulos de Jesus, mesmo os servos de Deus, mas eles ainda têm áreas de fraqueza. Tem um que tem o sangue mais quente, o pavio mais curto, tem outro que tem mais fraqueza em relação ao sexo, outro mais em relação ao dinheiro, outro em relação ao poder, mas ainda temos fraquezas. E aí precisamos ter cuidado. Jesus disse assim, Mateus 26 e 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos fraquezas. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer quais são as nossas fraquezas. Se você não sabe em que área você é fraco, você está mais fraco do que você pensa. Porque você vai se expor a essa área de fraqueza. Nós devemos conhecer as nossas áreas de fraqueza e devemos fugir dessas situações. Se alguém tem fraqueza em relação ao sexo, ao envolvimento com pessoas do outro sexo, então ele deve evitar ficar sozinho, bater papo nas redes sociais com uma pessoa. Por quê? Porque ele será tentado aí. Se alguém tem problemas quanto à bebida, à droga, à comida,
o apetite do corpo, deve fugir dessas situações, não ficar exposto a isso, porque senão ele vai ter problemas, ele vai estar sendo mais tentado. Se alguém tem tentação em relação ao dinheiro, não aceite ser tesoureiro de nenhuma instituição, porque você vai ser muito tentado. Então nós devemos fugir das tentações naquelas áreas, principalmente, que nós reconhecemos ser a nossa fraqueza. Lá em Gênesis capítulo 39, José, que a Bíblia diz que era um sujeito bonitão, a Bíblia não elogia muito a beleza dos homens. Quando ela faz, meu amigo, é porque o sujeito era muito bonito mesmo. E a Bíblia diz categoricamente que José era muito formoso. A mulher de Potifar armou uma arapuca, dispersou a criadagem, ficou ali certa de ter um encontro com José. A mulher de Potifar armou aquela arapuca, e quando ela tentou pegar José, o texto diz que José simplesmente largou a capa na mão dela e fugiu. Se ele ficasse conversando, não, minha senhora, veja bem, tenha calma, sente aí um pouquinho, vamos conversar, não sei o quê, isso ia terminar dando errado, né? Eu ouvi de um pastor que ele disse que teve numa situação assim, a mulher chegou, tirou a roupa e disse, você é um homem ou um rato? Ele disse, um rato, e saiu correndo. Porque se você tem fraqueza numa área, não adianta se expor à tentação nessa área. O que a Bíblia diz é, fuja. Fuja da prostituição, fuja da idolatria, fuja da situação que lhe traz uma exposição a essa fraqueza. Porque senão vai cair. Se nós conhecemos a nossa fraqueza, precisamos fugir. E ter cuidado, irmãos, para evitar desequilibrar os apetites. Então veja, se você tem dificuldade com a comida, por exemplo, alguém que é o famoso glutão, né, come demais. Se você for para um lugar que tem muita comida e você for morrendo de fome, é certo que você vai comer demais. Se alguém tem o apetite sexual desequilibrado, né, é casado, mas já está uns dias sem ter um encontro com a esposa, e ele viaja e passa uns dias fora e lá vai ter contato com mulheres e tudo mais, ele está exposto à fraqueza, mais do que deveria. Por quê? Porque está com os apetites desequilibrados. E aí, então, nós temos que ter cuidado, ou seja, vigiar as nossas fraquezas. Vai para uma festa e você é daquele tipo que come demais, coma logo um pouco em casa para não ir desequilibrado, né? Vai para um lugar e só vai ter bebida alcoólica e você já está com sede e não tem, vai ter que tomar uma cerveja para poder matar a sede, tome bastante água em casa, deixe logo a bexiga bem cheia, que é para não caber mais nada, para quando chegar lá não ter mais interesse em tomar nada. Ou seja, são medidas que nós precisamos tomar exatamente para fugir das situações que nos expõem àquela fraqueza que nós já conhecemos. Porque senão seremos mais tentados ainda. Ainda Armínio fala do pecado por negligência. O que é o pecado por negligência? Ele diz que ocorre quando um homem é surpreendido por um pecado, que o cerca e o envolve antes que ele possa refletir quanto à ação. Então o pecado por negligência seria algo aqui que de repente aconteceu e o sujeito não estava vigiando. A negligência é essa, que ele não estava preparado, vigiando, e de repente quando viu, já tinha cometido o pecado, já tinha caído nessa tentação. Gálatas 6:1, o apóstolo Paulo fala dessa possibilidade quando ele diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado.
A tentação pode ocorrer a qualquer homem. Nós precisamos então ter cuidado, vigiar para não cair nela. Paulo, por exemplo, ele falou contra o sumo sacerdote chamado Ananias. Porque o sujeito fez uma coisa, ele não gostou e na mesma hora ele devolveu sem pensar que poderia estar cometendo um erro. Veja o texto de Atos capítulo 23. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele, de Paulo, que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Se Paulo tivesse refletido um pouquinho, não tinha devolvido na lata essa coisa aqui, porque tinha pensado: não, mas espere, será que esse camarada é o sumo sacerdote? A Bíblia diz que não é para fazer algo contra ele. E ele assim então acabou pecando. Para não pecar por fraqueza ou por negligência, o caminho que a Bíblia nos mostra, queridos, é vigiar em todo o tempo, fortalecer-nos na oração e buscar também ouvir pessoas maduras, sábias, instruídas, que possam nos aconselhar para então não pecarmos em áreas que talvez a gente não esteja sabendo como lidar, ou não esteja entendendo que é uma área de nossa fraqueza. Jesus falou sobre vigiar e orar, nós já lemos. O apóstolo Paulo também diz, 1 Coríntios 16 e 13, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Nós precisamos estar sempre prontos, sempre alertas, vigilantes, sempre firmes na fé, mostrando realmente coragem de enfrentar o pecado, o mal, para poder não cair em tentação. O apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos ser sóbrios, vigiar, que o diabo está rodando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele diz que nós precisamos então estar firmes na fé e na oração. Nós vamos ver também o livro de Provérbios, muitas vezes instruir sobre a riqueza que é ouvir os conselhos de alguém. E aqui no verso 22 do capítulo 15 de Provérbios, ele diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Veja que o conselho é algo que é bom, desde que ele venha, obviamente, de alguém que tenha condição de aconselhar. Se nós temos áreas na nossa vida em que não conseguimos superar, resolver, precisamos pedir um aconselhamento, alguém que possa nos orientar, alguém que possa nos vigiar e até cobrar de nós medidas para que nós estejamos vigilantes contra o pecado, para que não venhamos a pecar por fraqueza ou por negligência. Agora, o pior tipo de pecado, e o pecado que mais prejuízo traz ao homem, é aquele pecado por malignidade, que ele diz que ocorre quando qualquer coisa é cometida com uma determinada intenção e com conselho deliberado. Alguém realmente quer pecar. Ele quer realmente pecar e planeja isso. Então, assim, por exemplo, Judas entregou a Jesus. Os textos de Mateus e de Lucas vão dizer que antes da Páscoa, Judas foi lá e negociou com os líderes e ficou certo de entregar a Jesus por um certo preço. Não foi algo que aconteceu na hora. Ele deliberadamente planejou, ficou esperando uma oportunidade para fazer aquilo. Ele já tinha planejado, já tinha decidido. Da mesma forma também nós vamos ver que Davi tramou contra Urias para matá-lo. A gente pode até entender que o primeiro pecado de Davi com Batseba pode ser por fraqueza. Ele estava no palácio quando não devia estar, porque era época de estar na guerra. Saiu na sacada do palácio,
vizinho tinha uma mulher que no mínimo era descuidada, e talvez fosse até uma mulher que tivesse realmente querendo tentar o rei, porque quem é que toma banho pelada no quintal de casa, sabendo que da sacada do rei dava para ver? Ou era uma pessoa descuidada e achou que o rei não estava em casa, ou não tinha nenhum criado lá que pudesse bisbilhotar, ou então alguém que realmente estava planejando alguma besteira. De qualquer maneira, se Davi viu, poderia ter fugido e evitado, mas caiu na fraqueza, como nós dizemos, mandou chamar a mulher, pecou com ela. Pode ser até que esse primeiro pecado tenha sido por fraqueza, mas depois, quando ele soube que ela estava grávida e tentou de várias formas até levar à morte o marido dela, para não levar a culpa daquele filho, isso não era mais por fraqueza nem por negligência, era por pecado planejado, era um pecado por malignidade. Ele foi realmente mau e escolheu pecar naquilo ali e trouxe aquilo consequências graves. Então, o pecado por malignidade é este em que o homem, apesar de saber a vontade de Deus, apesar de ter condição de fazer aquilo que agrada a Deus, ele escolhe desobedecer, ele planeja fazer isto, porque ele vê vantagens do pecado. Ele gosta do pecado, ele acha interessante, ele pensa que vai ter mais vantagem em pecar. Lá em João, capítulo 3, o verso 19, João diz que aqueles que não crerem em Jesus estão condenados. E aí ele diz no verso 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A questão não é que ele não conheceu Jesus, é que ele não sabe que Jesus é a luz. Não, ele sabe que Jesus é a luz e conheceu a luz, mas ele prefere as trevas porque ele é mau, ele gosta de viver no pecado, ele prefere viver no pecado. Este homem está condenado. Este pecado, este tipo de pecado realmente afasta completamente o homem de Deus. Aquele que conhece o mandamento de Deus, que sabe a verdade e ainda insiste em não cumpri-lo, ele vai trazer sobre si uma condenação irremediável, a menos que ele se arrependa deste pecado e se volte para Deus. Nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 10, o escritor falando sobre isso, e ele diz no verso 26, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ele diz então, se alguém sabe a vontade de Deus, mas ele voluntariamente, porque ele quer, ele permanece, ele continua no pecado, então ele diz, não tem mais sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus já foi feito de uma vez por todas. E Paulo diz que pela obediência de Cristo, então veio a graça sobre todos os homens para justificação. Mas para poder ser alcançado por essa justificação, o homem precisa crer em Jesus e precisa continuar crendo, ou seja, obedecer a sua palavra. Se ele ignora, então, a justificação por Cristo, não quer seguir a Cristo como seu Salvador, não quer cumprir a sua palavra, então não há meios de ele se salvar. João capítulo 15, Jesus vai dizer, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Jesus não tivesse dito o que era que Deus queria, os homens ali não teriam pecado. Mas agora ele diz, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, ou seja, que me rejeita, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Os homens viram os milagres, viram o que Jesus fez, ouviram o seu ensino e assim mesmo rejeitaram a Cristo. E assim mesmo não quiseram
seguir a sua palavra, nem aceitá-lo como o Messias de Deus. Então, para quem está nessa condição e rejeita, porque escolhe pecar, porque prefere pecar, aí realmente não há condição de ele se salvar, a menos que ele se arrependa e saia dessa condição de pecado deliberado. Nós só podemos vencer o pecado, queridos, se nós confiarmos em Jesus. O pecado, ele não é normal na vida do crente. Não é para acontecer, a não ser por um acidente. Pecado por fraqueza, negligência, pecado por ignorância, ele pode acontecer, mas ele não deveria acontecer. Mas por que ele acontece? Porque nós ainda temos a inclinação para o mal, a carne. Nós ainda temos as nossas limitações, os nossos apetites nos levam a desejar coisas e porque somos limitados, acabamos às vezes cometendo pecados. Às vezes falta o conhecimento ou falta força na hora de resistir à tentação. Por isso o pecado ainda pode ocorrer. Mas isso não pode ser algo normal, não pode ser algo cotidiano, algo que aconteça sempre. Esses pecados, por fraqueza, ignorância, pecados que são tidos como falhas comuns, eles não vão tirar do crente a sua segurança em Cristo. É lógico que ele não pode, como já dissemos, viver continuadamente nesse pecado. Ele tem que se arrepender e viver uma vida santa. Mas, às vezes alguém pensa assim, pronto, eu esquentei a cabeça, disse um palavrão com o irmão, se Jesus tivesse voltado naquela hora, eu perdia a salvação. Não é assim. Por quê? Porque o sangue de Jesus, o preço que foi pago por nós, é muito alto, é muito grande. Não é esse tipo de fraqueza que vai nos afastar completamente de Deus. Porque se Jesus só levasse para o céu os crentes que têm uma vida imaculada, sem nenhum erro, primeiro, não ia ninguém. Depois, então a salvação seria pelas obras. Porque seria você fazendo tudo certinho e garantir a sua entrada no céu. Não é isso. Nós vamos para o céu pela fé em Jesus. E a sua obra é muito grande. O apóstolo Paulo disse que assim como uma só ofensa veio o juízo por uma só ofensa, também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. E ele diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é maior do que o nosso pecado. Agora, ela não pode reparar a incredulidade do homem que não quer acreditar em Jesus, que não quer crer nele, ou que deliberadamente escolhe viver no pecado, que já mostra que ele também não crê em Jesus como seu Senhor. Então, aquele que pecar, ele precisa se arrepender, precisa confessar os seus pecados, precisa voltar-se para Cristo, porque somente Ele pode perdoar os pecados. João escreve na primeira epístola, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não adianta dizer, não, isso não é pecado, ou eu não pequei. Se pecamos, pecamos, e somos pecadores. O que precisamos é confessar os nossos pecados ao Senhor e nos voltarmos para Ele, porque Ele é fiel para nos perdoar. No capítulo 2 ele diz ainda, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja que esse é o padrão de Deus, essa é a vontade de Deus, que eu e você não pequemos. Mas se alguém pecar, ele diz, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Então nós temos um advogado. Pecamos, porque somos fracos, falhos. Mas precisamos correr para Jesus, confessar os pecados, buscar dele a restauração, porque Ele é aquele que pode nos restaurar. E temos a
certeza que Ele morreu pelos pecados, não só os nossos, João diz, ou seja, não só os que já são crentes, mas pelos de todo o mundo. Mas mostramos que conhecemos a Deus quando guardamos os seus mandamentos. Esse é o normal na vida do crente. É fazer aquilo que agrada a Deus e não viver no pecado. Mas ainda pecamos. No entanto, temos um advogado e precisamos correr para ele, para recebermos não só o perdão, mas também a purificação dos nossos pecados. O pastor Silas Daniel diz no seu livro, segundo a palavra de Deus, perdemos a salvação, quando apostatamos e não voltamos atrás. Essa é a condição realmente que tira o homem da sua salvação, da comunhão com Deus. 2, quando cometemos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a apostasia no seu grau mais elevado. 3, quando perdemos a fé em Jesus e sua graça, ou seja, quando simplesmente não há mais fé. Quando é que alguém não tem mais fé em Jesus? Quando apostata, quando renega a sua fé, ou quando vive tão intensamente no pecado, que isso já mostra que ele não tem mais Jesus como seu Senhor, não tem mais Jesus como seu Salvador. Então o pecado, irmãos, e especialmente o pecado por malignidade, ou seja, o pecado que é planejado, o pecado que é feito deliberadamente, o pecado que alguém sabe que é errado, mas ainda assim peca e até cria a condição para poder pecar. Esse pecado intencional, voluntário e continuado, ele não é compatível com uma vida de fé ativa e uma vida santa, mas ele afasta o homem de Deus e da salvação. Por isso, esse tipo de pecado, principalmente, não pode existir na vida do crente. Precisamos buscar de Deus viver uma vida que o agrade. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado separa o homem de Deus. Mas Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a salvação, todos aqueles que creem nele. A graça é maior do que o pecado. Mas não podemos escolher viver no pecado. Deus não espera que nós sejamos irrepreensíveis no sentido de jamais cometer nenhuma falha, porque senão ninguém iria para o céu, já que nós somos falhos, por um pensamento, por uma palavra, por uma coisa que escapou, um momento de fraqueza, pecamos. Mas precisamos reconhecer o nosso pecado, nos arrepender, nos voltar para o Senhor, porque a nossa fé em Jesus como Salvador e aquele que perdoa pecados é que pode realmente nos garantir a salvação. O apóstolo Paulo, ele nos diz que neste mundo, a graça de Deus nos capacita a vivermos de maneira a agradar a Deus. E ele diz que nós devemos viver assim, em sobriedade, em justiça e em piedade. Olha o texto de Timóteo, capítulo 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens podem ser salvos. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria. Sobriedade fala daquilo que nós fazemos para nós mesmos. Justiça fala daquilo que nós podemos fazer em relação ao nosso próximo. E piedade fala daquilo que nós fazemos para com Deus. Piedade é viver na presença de Deus, andar na sua presença. Então, se andarmos em piedade, não vamos pecar contra Deus. Se praticarmos a justiça, não vamos pecar contra o nosso próximo. Se vivermos em sobriedade, não vamos pecar contra nós mesmos. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Nós devemos então conhecer mais a palavra de Deus. Devemos nos fortalecer na oração. Devemos vigiar. Escolher viver em santidade e comunhão com Deus. Pois nós não somos mais escravos do pecado. Alguém diz assim, não, mas é porque não tem jeito, não consigo, eu sou dominado pelo pecado. Romanos 6:14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós podemos sim viver uma vida para agradar a Deus. Devemos buscar então conhecer mais a palavra, nos dedicar mais à oração, vigiar em todo o tempo,
para que nós possamos então estar firmes, estar prontos quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Mas se tropeçamos em alguma coisa e ainda cometemos pecado, vamos correndo para Jesus, pedir perdão, nos reconciliar e buscar de Deus a graça para nós continuarmos firmes. Agora, não insistir nesse pecado, não continuar no pecado, não planejar pecar, não escolher pecar, porque isso pode realmente afastar definitivamente o homem de Jesus e da sua salvação. Que Deus nos guarde do pecado, mas nós já temos o caminho para evitarmos isso e para vivermos de forma a agradar a Deus. Precisamos então agora escolher, querer, desejar agradar a Deus, vigiar, orar e estar sempre buscando ao Senhor e manter a fé em Cristo, que nos conduzirá para o céu, para a vida eterna, para a comunhão com Deus e nos afastará do pecado que definitivamente não agrada a Deus. Que o Senhor abençoe, que você possa refletir nesta palavra, colocar em prática estas condições, fugir da tentação, verificar a sua fraqueza, aprender mais da palavra para não pecar por ignorância, vigiar para não pecar por negligência ou fraqueza e principalmente nunca decidir realmente, nunca escolher realmente pecar, porque o pecado intencional, voluntário, é o que traz um grande prejuízo para o homem. Que Deus em sua graça nos ajude. Há a graça de Deus para nós, a graça suficiente para nós vivermos em comunhão. A graça é suficiente para nos guardar. Nós precisamos, cada dia, abraçarmos mais esta graça de Deus e vivermos para glorificar o seu santo nome. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.